Fala galera, sejam bem-vindos. Vamos conversar hoje sobre bradiarritmias. Eu gosto bastante de conversar sobre esse tema. Eu vejo que muita gente tem dúvida nas bradiarritmias, como manobrar as bradiarritmias, e hoje a ideia é fazer um bate-papo super leve, tirar as dúvidas de vocês, mostrar alguns cenários clínicos e tentar entender mais ou menos como é que funciona a dinâmica da bradiarritmia. Também quem não conhece nossos cursos é só entrar na nossa aba de curso, tem curso gratuito, tem curso pago também, tem nosso curso de hemodinâmica, curso de hipertensão, curso de emergências cardiológicas, é só entrar na aba de cursos que vocês vão ter acesso aos nossos cursos. Então vamos começar nosso bate-papo, que a ideia é ser bem dinâmico aqui, tá bom? Vamos começar agora conversando sobre as bradiarritmias, sempre começando lá do início, bem do início mesmo. Como é que surge a bradiarritmia, que eu acho que é importante quando a gente entende a fisiopatologia e te entende o tratamento. Então é importantíssimo entender a fisiopatologia da bradiarritmia, entender a definição e a origem da bradiarritmia. Então quero dizer para vocês, eu quero fazer a primeira pergunta para vocês agora. Bradiarritmia, frequência cardíaca abaixo de quanto? Vamos ver se a galera acerta aí. Coloca aí no chat aí, abaixo de quanto nós consideramos bradiarritmia. Bradiarritmia abaixo de quanto? Qual é a frequência corte para bradiarritmia? Vamos esperar aqui as respostas e vamos aqui falar um pouquinho sobre etiologia. Basicamente, quando a gente fala de etiologia de bradiarritmia, nós temos duas principais causas. Ou o nódo sinusal está com algum problema, não está conseguindo despolarizar o átrio de maneira adequada, ou o problema está na condução do átrio ventrículo. Então, relembrando aqui a fisiologia cardiovascular habitual. O nódo sinusal despolariza, né? Ele manda a onda de despolarização que vai gerar a contração atrial, chega no nódo AV, esse nódo AV ele leva esse estímulo que surgiu no átrio para os ventrículos através do feixe-Rees. Então ele tem que chegar, o nódo AV é um grande filtro, ele é um filtro de grandes frequências. O nódo AV, quando foi criado pelo Papai do Céu, o Papai do Céu pensou o seguinte: olha só, eu preciso de um filtro, eu preciso de alguma proteção ao ventrículo caso o átrio resolva fazer algum ataque à arritmia. Então, existe o nódo AV que ele lentifica essa condução do átrio para o ventrículo. Por isso que existe o intervalo PR. Beleza? Então surge esse perfil, esse intervalo PR, que é justamente a lentificação da condução atrioventricular, tá certo? Então você lentifica a condução atrioventricular. Isso é de propósito, beleza? Então, em algumas circunstâncias, essa lentificação ela vai ser exagerada. Então, vai ficar mais difícil pegar o estímulo atrial e jogar para o ventrículo, beleza? Então, em algumas situações, pode ser por degeneração do sistema de condução, drogas podem fazer isso também, então por isso que é importante entender qual vai ser o mecanismo. Um tônus vagal exacerbado pode fazer isso também, então isso facilita o nosso entendimento. Eu vi que a maioria acertou a definição de bradiarritmia. Bradiarritmia é quando a frequência cardíaca é abaixo de 50. Perfeito, galera. Para eu definir como bradiarritmia, abaixo de 50. Tranquilo? E existem algumas situações, isso, especialmente isso acontece nos mais idosos, que é a doença do nódo sinusal, onde o nódo sinusal ele não consegue despolarizar. Ele começa a falhar nessa despolarização. O ventrículo fica lá de braços cruzados esperando vir alguma coisa lá de cima do átrio. E aí fica esperando, o átrio não manda. O ventrículo ele tem capacidade de despolarização espontânea, só que é bem mais lenta. Ele fica esperando, ô átrio, não vai mandar nada para mim não? Ele fica lá esperando, olhando para cima, procurando o átrio, nada do átrio mandar nada, nada do átrio mandar nada, e tá bom, vou despolarizar. Aí o ventrículo despolariza, só que com uma frequência muito baixa. Tá bom? Então, é assim a dinâmica das bradiarritmias, entendendo que eu vou ter ou algum distúrbio do nódo sinusal ou um distúrbio da condução atrioventricular, beleza? O que é mais comum? Mais comum acaba sendo o distúrbio de condução atrioventricular. Lembrando que geralmente o paciente, quando
começa a apresentar disfunção sinusal, começa a apresentar síncope, também é indicativo de marca-passo. Só que esse doente, raramente, ele vai na emergência do ponto de vista instável, tá? Esse doente, geralmente, ele começa a apresentar síncope, procura um médico para atendimento, e aí é identificada a disfunção do nódulo sinusal, indicado o marca-passo, o paciente ganha o marca-passo. O paciente que geralmente gera instabilidade é o paciente que tem algum bloqueio atrioventricular. E falando agora em bloqueio atrioventricular, galera, qualquer dúvida é só mandar aí no chat que eu tô de olho, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí no chat, tá? Joga a dúvida aí que eu tô de olho, eu interrompo, eu tô tentando seguir um raciocínio lógico, mas se surgir qualquer dúvida sobre algum tópico, eu tento focar na dúvida de vocês, beleza? Então, quando eu falo de bloqueio atrioventricular, que é a principal causa de bradiarritmia na emergência, eu tenho sempre que procurar o quê? Eu tenho que procurar a relação da onda P com o QRS. Correto? O que acontece? O normal é despolariza o átrio, vai despolarizar o ventrículo. Uma onda P gerou um QRS. O BAV de primeiro, eu vou gerar uma onda P, essa vai ter uma lentificação da condução atrioventricular, mas vai conduzir, vai acabar conduzindo, né? E vai gerar uma despolarização ventricular. E a manifestação eletrocardiográfica vai ser o quê? Vai ser o aumento do intervalo PR. Só isso, exclusivamente. PR acima de 5 quadradinhos, 200 milissegundos. Suave. Quando tiver para o bloqueio de segundo grau, ele já começa a ter falha de condução. No BAV de segundo grau já tem falha de condução. Vai ter alguma onda P que não vai gerar o QRS. E aí, quando é um bloqueio previsível, eu tô vendo que o PR está aumentando. O PR está aumentando, o PR está aumentando, o PR está aumentando, o PR está aumentando. Uma hora eu sei que ele vai chegar no momento que ele não vai conduzir. Então o PR que vai aumentando, chega uma hora não conduz, BAV de primeiro grau, MOPS tipo 1, tá? Quando esse bloqueio ele é inesperado, o PR é fixo, eu tô vendo que ele pode ter algum distúrbio primário da condução. Às vezes o PR ele é mais largo. E de repente, do nada, uma onda P não gera o QRS. Aí a gente está diante de um BAV de segundo grau, MOPS tipo 2. Esse BAV já é considerado um BAV mais avançado, um BAV mais grave, que geralmente é um bloqueio irreversível, um bloqueio que vai demandar um implante de marca-passo. E o BAVT, que é o famoso BAVT, que é o clássico das emergências, é aquele paciente que chega para você na emergência, você vê que a frequência da onda P ela é irregular e o QRS ele é regular também. Nesse caso, no BAV de segundo grau, os BAVs de segundo grau não são regulares, porque o RR ele vai ser sempre irregular porque vai ter uma falha de condução. Então o ritmo, a percepção do ritmo é o quê? Irregular. No BAV de primeiro vai ser regular e no BAV de terceiro vai ser regular. No BAV de segundo, o ritmo sempre é irregular. Isso aqui é um detalhe importante para a gente conseguir, às vezes, na dúvida da interpretação, um BAV 2:1, porque geralmente o BAV 2:1, que é um bloqueio avançado, ele vai ser regular também, tá? Onde eu tenho duas ondas P gerando um QRS, duas ondas P gerando um QRS. Nesse caso é um bloqueio avançado também, tá bom? Também vai demandar marca-passo, tá? Então, diante desse cenário, onde eu tenho um paciente com uma bradiarritmia grave, esse paciente eu tenho que olhar diferente para ele, porque esse paciente ele pode demandar alguma terapia mais avançada, tá bom? E aí, eu entendendo o mecanismo, eu preciso entender como é que vai ser o meu tratamento. Por quê? Vamos lá. Eu estou falando de bloqueios atrioventriculares. Quando eu falo de bloqueios atrioventriculares, isso pode acontecer em qualquer situação do nódo AV. Inclusive, o bloqueio ele pode ser mais baixo e ele pode, inclusive, pegar o feixe de His, né? Que a gente fala os bloqueios supraicianos e infraicianos, né? Então, se o bloqueio ele é supraiciano, então o bloqueio eu tô incorporando o nódo AV na jogada, então eu vou poder fazer alguma droga que estimule o nódo AV que vai estimular a condução, tá certo? Porque se a condução entre o nódo AV e o feixe de His está íntegra, eu vou estimular o nódo AV e o paciente vai recuperar a frequência cardíaca. E como é que eu posso estimular o meu nódo AV? Existe alguma droga que eu posso utilizar para estimular meu nódo AV? Qual é a droga clássica que a gente utiliza para estimulação de nódo AV? Joga aí no chat que eu quero ver se vocês estão atentos aí na aula, tá?
tá? Porque isso é importante, galera, porque entendendo a fisiopatologia, a gente começa a entender, a raciocinar como vai ser a terapia. Não precisa memorizar. Não precisa memorizar. E sempre lembrando que eu vou pensar em tratamento nos doentes. Os doentes são diferentes. Porque olha só, quando eu estou dormindo, meu coração chega a bater a 40, 35 e não acontece absolutamente nada. Meu metabolismo está lá embaixo. Faz alguma falta aquela batida extra do coração? Não faz. A mesma coisa é um paciente que às vezes chega para você na emergência. O paciente está lá sentadinho, o paciente está lúcido, orientado, está urinando. O paciente está bem. Mas se você botar esse doente para andar, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai sincopar. Porque você vai aumentar a demanda desse doente. Tá certo? Então, eu preciso entender qual é o contexto que meu paciente se encontra. Isso é fundamental. Fundamental. Porque às vezes o paciente ele tem sinais de baixo débito porque ele está numa situação de alta demanda. Alta demanda. Às vezes você colocar o paciente em baixa demanda, deixa o paciente em repouso. O paciente ficou ótimo. Você vai indicar marca-passo para um paciente que ficou ótimo em repouso? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então você tem que ver o doente em óticas diferentes. Eu preciso entender por que surgiu aquela sintomatologia. Por que o paciente ficou mal? Por que aquela frequência cardíaca gerou essa sintomatologia? Tá bom? Então eu tenho que trazer tudo isso para o contexto. E muito importante, uma coisa que eu já devia ter falado no início, eu não falei. Bradiarritmias, o diagnóstico é pelo eletro. Eletro, não adianta, eu vi no oxímetro, tá batendo a 30. Eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Tem que fazer eletrocardiograma em todo doente com bradiarritmia. Tava de plantão aí no final de semana, lá na FRJ, o pessoal pedindo parecer de UPA para paciente que documentou bradiarritmia no oxímetro. Complicado, né? O paciente chegou batendo a 70 lá. O que era? Era um bigeminismo. Era um bigeminismo. E o que acontece? No bigeminismo, dependendo do momento em que acontece a batida extra, o bigeminismo é um batimento normal, um batimento ectópico. Batimento normal, batimento ectópico. Normal, ectópico. Se o ectópico ele é muito precoce, o que acontece? Essa batida extra acontece em que situação? Acontece que o VE não teve nem tempo de encher. Mas tem contração. Eu vou ter contração ventricular. Nessa contração ventricular da batida ectópica, o que acontece? O VE está vazio, não vai injetar nada. E aí, na percepção do pulso, o que vai acontecer? Não vai gerar onda de pulso. Não gerando onda de pulso, o que o aparelho fala? A frequência está 30. E quando, na verdade, a frequência do paciente é o quê? 60. Tá batendo 35. A frequência do paciente é o quê? 70. Diagnóstico de bradiarritmia é através do eletrocardiograma. Ferramenta fundamental para o diagnóstico de bradiarritmias. Não dá para você raciocinar bradiarritmia sem eletro. Tem que ter eletro. Tá bom? Então, fundamental. E o eletro vai trazer pista também da localização do bloqueio. Porque quanto mais baixo é o bloqueio, a origem do escape ventricular ele é mais baixa. E quanto mais distante é do feixe de risco, o que acontece com o meu QRS? Ele mais largo ele vai ficando. Quanto mais distante do feixe de risco, mais largo é o meu QRS. Então, se você bate o olho, é um BAVT, QRS largo, provavelmente não vai responder à atropina, porque o bloqueio ele é infraiciano. Quando o bloqueio ele é supraiciano, a comunicação nódo AV, feixe de risco é íntegra. Então você vai fazer atropina, que é o que eu vi que vocês mandaram bem aí, todo mundo acertou, você faz atropina. O que a atropina faz? Qual é a função da atropina? A atropina ela vai inibir o sistema parasimpático, ele atua basicamente em receptores de acetilcolina. Vai fazer inibição parasimpática. Então o que ele vai fazer? Ele vai virar pro sistema autonômico e vai virar assim, simpático é todo seu. Então o sistema simpático sozinho, vai lá no nódo AV, descasca o nódo AV. Só dá sistema simpático no nódo AV. É isso que a atropina faz. A atropina não estimula o nódo AV. Ela inibe o parasimpático. Ela inibe o freio. O freio do nódo AV é o sistema parasimpático.
Correto? E aí o sistema simpático manda ver e a frequência cardíaca vai lá em cima. Beleza? O sistema vagal que faz o controle, que faz esse freio de frequência. Que faz o freio de frequência. A gente está dormindo, o sistema vagal, parasimpático, ó, vamos baixar essa frequência aí, vamos economizar esse coração. Aí a tua frequência cardíaca vai lá embaixo. Tem pacientes que têm hiperestimulação vagal, por exemplo, atletas de alta performance. O pessoal que corre maratona, a frequência basal dessa galera que corre maratona é em torno de 40. Sem baixo débito. Zero baixo débito. Tá? Então, por isso que eu falei, não basta você ver o eletro, você tem que fazer a união do eletrocardiograma com a clínica do doente. Entender qual é a sintomatologia do doente e aí sim você vai propor algum tratamento para o nosso doente. Tá bom? Então isso aqui é fundamental, você tem que fazer essa conjunção de detalhes da clínica do paciente e conjunção com detalhes do eletrocardiograma do nosso doente. Tá bom? Então já fica fácil. Luciano está perguntando, não entendeu sobre a lesão no feixe RIS. Essa depende do local. O feixe RIS acontece o seguinte, existe o nó da V, né? O nó da V é justamente onde tem a lentificação da condução atrioventricular, certo? O nó do AV, ele pega o estímulo do átrio e entrega para o ventrículo. Ó, esse é teu, toma. E entrega no feixe RIS, certo? Ele vai entregar no feixe RIS. Entregou no feixe RIS, o feixe RIS vai, desce e joga para os dois ramos, ramo direito e ramo esquerdo, despolariza o coração. Beleza? Só que o bloqueio ele pode acontecer em qualquer nível. Supraiciano e infraiciano. Quando bloqueia lá embaixo, o que acontece? Eu posso estimular o nó do AV à vontade. Eu estimulei o nó do AV, o nó do AV ele vai entregar para o feixe de RIS. O bloqueio está abaixo daquilo ali. Eu não vou conseguir levar para lugar nenhum. Entendeu? Se o bloqueio está antes do feixe de RIS, né? Eu estimulo o nó do AV, pum. Vai funcionar. Tá bom? E como é que eu descubro isso? Olha pro QRS. Quanto mais alto quanto mais próximo do nó do AV é a origem do QRS, mais estreito vai ser o QRS. Quanto mais distante, mais largo é o QRS. Sempre com atenção se o paciente ele já tem algum histórico se o paciente tem algum histórico, por exemplo, já de bloqueio de ramo, o QRS dele, eu espero que o QRS dele seja um pouquinho mais largo, tá? Então tem esse detalhe também. Beleza? Então, vamos lá, vamos raciocinando. Chegou um paciente pra gente com uma bradiarritmia na emergência. A Aline tá me perguntando nesse caso o que funciona. Eu vou falar. Vamos entrar agora nessa parte de tratamento, tá? Mas é importante que vocês tenham entendido essa parte inicial de fisiopatologia. Espero que todo mundo tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, volta aí que eu explico novamente. Beleza, galera? Seguindo. Agora vamos ver um caso real. Chegou um paciente pra gente na emergência, uma paciente que estava em casa, uma senhora de 88 anos, estava lá varrendo a sua casa, tranquilamente. Ela já estava um pouquinho cansada na última semana, e aí estava varrendo a casa e tinha um armário ali, ela viu uma sujeirinha que tinha ali atrás do armário, e não estava conseguindo acessar, ela resolveu empurrar o armário. Na hora que ela começou a empurrar o armário, capote. Desmaiou. Aí as famílias chegam correndo lá, meu Deus, caiu no chão, o que a gente faz com a vovó? Leva a vovó para emergência. A vovó chega para emergência, recupera a consciência rápido, vovó recupera a consciência rápido, chega na emergência, lúcida, orientada, uma pressão arterial de 180 por 90, uma frequência cardíaca de 30 batimentos. Conduta que eu tenho que fazer de imediato nessa paciente eu tenho que verificar se tem alguma causa provável rodar o eletro. Preciso fazer o famoso MOVE. Monitorização, oxigênio se o paciente tiver hipoxemia, acesso venoso e eletrocardiograma. Tem que fazer, esse é o pacote inicial. Já tentando buscar alguma causa. Na história clínica você já vai perguntando. A senhora já teve isso alguma vez? Está usando algum remédio? Qual remédio a senhora está usando? Porque não é incomum. Às vezes o paciente está fazendo, estou fazendo atenolol. E aí o meu médico aumentou a dose do atenolol. E aí, ou então o paciente se confundiu. Fui tomar esse remédio de manhã, achei que fosse o captopril, tomei o atenolol.
uma dose mais aumentada. Então, isso pode ser uma causa que eu identifico na história clínica. Tá? Então, são perguntas básicas. Mas quando está diante, por exemplo, de um paciente de 88 anos, eu não posso descartar a possibilidade de doença do sistema de condução. O paciente está idoso. Esse paciente, naturalmente, o sistema de condução dele é mais idoso e, por isso, esse paciente tem que ser considerado como uma provável causa. Não posso descartar essa possibilidade. Tá? Então, nesse paciente, eu tenho que pensar, essa vovó que deve ter distúrbio de sistema de condução deve ser degenerativo, a causa deve ser degenerativa, mas eu não posso descartar o uso de medicamentos. Isquemia, isquemia é causa de bradiarritmia? É causa de bradiarritmia. É o mais comum em 88 anos? Não é. Eu já peguei um paciente, o diagnóstico de doença coronariana, o paciente chega com dor no peito na emergência em BAVT. Paciente com dor no peito chega na emergência BAVT, o que você tem que pensar? Lesão de coronária direita. Por quê? A coronária direita que geralmente dá o ramo que irriga o nódo atrioventricular. Se está isquêmico, se a coronária direita está isquêmica, vai faltar sangue para o nódo AV, o nódo AV não vai conseguir pegar aquele estímulo do átrio e levar para o ventrículo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. E aí, qual vai ser a manifestação eletrocardiográfica? A BVT. Como é que eu trato isso? Vou abrir o vaso. Vou abrir o vaso. Por isso que eu sempre tenho que lembrar disso. Bradiarritmia tem causa. Às vezes você não consegue pegar a causa logo de cara na emergência. Por isso tem que colher uma história rápida ali, porque a emergência tem que colher tudo rápido, né? Colher uma história rápida, identificar as possíveis causas e aí tratar. Beleza? Causa comum de bradiarritmias, para quem trabalha em UTI, para quem vai fazer. A galera fala assim: anestésio não tem que saber cardio, não. Aí o anestesista vai lá, já entrou no centro cirúrgico? Centro cirúrgico é frozen, né? Let it go, né? Frio pra caramba lá o centro cirúrgico. Temperatura do centro cirúrgico lá embaixo. E aí fica lá o paciente pelado, opera, fica esperando ali no RPA, gelado pra caramba. Aí do nada o doente lá, e o doente tá batendo a 30. Principal causa de bradiarritmia no centro cirúrgico: hipotermia. Como é que você trata essa bradicardia? Vai fazer atropina? Vai dar cobertor. Conduta, cobertor. Aquecer o doente. Entendeu? É assim que a gente vai tratar o nosso doente. Vai lá e dá o cobertor pro doente. Tá bom? Então, primeira etapa de avaliação de um paciente com bradiarritmia. Lembra do MOVE? MOVE, M, monitorização. O, oxigenação. Se for necessário, oxigênio em excesso faz mal. Tá? Oxigênio em excesso faz mal. V de acesso venoso. E de eletro. Tá bom? Roda o eletro. Olha o eletro para ver o que está acontecendo. Tá bom? Fundamental analisar o eletro. Beleza, galera? Próximo passo. Pô, procurei tudo, não achei nada. Próximo passo é: tem instabilidade hemodinâmica? Tem instabilidade hemodinâmica? E o que é instabilidade hemodinâmica? Aquela frequência cardíaca está sendo insuficiente para levar sangue para os órgãos. E aí eu tenho que fazer alguma coisa. Porque se o paciente está lá... Essa paciente do caso clínico que eu botei para vocês está com 17 de pressão e uma frequência de 30. O que ela fez? Ela subiu a pressão para compensar. Por isso que eu não posso tratar essa hipertensão de jeito nenhum. Não posso. Essa hipertensão ela é compensatória, uma frequência cardíaca mais baixa. Essa pressão subiu para compensar essa frequência cardíaca baixa, para melhorar a perfusão dos órgãos. Tranquilo? Então, eu não posso tratar essa hipertensão de jeito nenhum. Tá bom? Mas se o paciente está lá conversando contigo, tá de boa, vamos esperar, não preciso intervir em nada. Às vezes não fazer nada é a melhor coisa. A gente só tem que agir quando há necessidade. Beleza, galera? Então, eu tenho que buscar os sinais de instabilidade. Quais são os sinais de instabilidade? São os 4 Ds da instabilidade. Diminuição de nível de consciência, tá lá o vozinho lá sonolento lá. Você chama o senhor. Aí o vozinho, esse vozinho que não responde, hipoperfusão cerebral. Pode ser delírio, não pode ser delírio, mas hipoperfusão cerebral.
Outro D, diminuição da pressão. Esse paciente está hipertenso, não tem diminuição da pressão. Dispneia e dor torácica. Tá? São os 4 Ds. A galera lá da USP, a galera lá do INCOR, nos livros da galera lá do INCOR, eles botam 5 Ds, porque eles incluem um desmaio. Por que eu não valorizo o desmaio? Eu valorizo o desmaio, mas eu não boto o desmaio como um critério de instabilidade. Por quê? Essa avó desmaiou porque estava empurrando o armário. Com 30 de frequência empurrando o armário, ela desmaiou. Mas ela sentadinha tá ali conversando comigo, tá fazendo xixi, extremidades quentes, aquecidas. Eu posso dizer que essa doente está instável hemodinamicamente. Ela desmaiou porque ela fez uma força, ela gerou para o organismo uma demanda desproporcional para o que o organismo dela aguentaria. Desmaiou. Não conseguiu manter débito cerebral. Desmaiou. É só não empurrar o armário de novo. Não é? Então é isso que a gente vai fazer. Na minha visão, desmaio, eu tenho que entender qual é o contexto do desmaio. Uma coisa é o paciente estar na tua frente, em repouso, desmaia. Esse, para mim, ele entra no grupo do rebaixamento de nível de consciência. Então, para mim, 5D, besteira. Para mim, 5D, besteira. 4D da instabilidade. Beleza? Concorda ou discorda? Você também tem direito de discordar, galera. Não sou dona de verdade nenhuma, não. Eu tô aqui para dar uma visão, coloquei minha justificativa. A galera do INCOR eu sei que ensina assim. Tá? Eu sei que ensina assim. Mas eu não concordo com essa visão. Eu não incluo o 5º D de desmaio. Tá? Por essa justificativa. Porque se o paciente desmaia no contexto de uma baixa carga, em repouso, aí eu considero como rebaixamento de nível de consciência, acabou. Aí esse paciente está instável, vou ter que abordar esse paciente. Tranquilidade? Então tá, verifiquei se o paciente ele está instável ou não. Identifiquei essa paciente do caso clínico que eu passei para vocês, 0 sinal de instabilidade. 0 sinal de instabilidade que eu faço? Espero. Tento buscar alguma causa, mas com 88 anos, não tem remédio envolvido. O eletro é um BAVT, é um bloqueio avançado. Bloqueio avançado com sintomas, acabou. Marca passo definitivo. Já chama a equipe da arritmia, marca passo definitivo aqui para vocês. Tá bom? Aí não precisa fazer mais nada. Deixa vazio a observação até implantar o definitivo. Beleza? Agora, digamos que chega pra gente um paciente com instabilidade hemodinâmica. Então, esse paciente tem instabilidade hemodinâmica. E aí, que eu falei, eu não sei ver o eletro, tô na dúvida. Beleza, segue o algoritmo. Vai seguir o algoritmo, tá? Seguindo o algoritmo, vai dar tudo certo. Porque eu tô na dúvida se o QRS tá largo, se o QRS não tá largo, que não sei o quê. Se o bloqueio é supraiciano, infraiciano. Isso é um pouquinho de ciência que pode ajudar a gente na emergência, mas não é obrigatório. Não é obrigatório, tá? Chegou um paciente, ele está instável hemodinamicamente, você vai seguir o fluxo. E qual a primeira coisa que você vai fazer com esse paciente? É a atropina. Mas você falou que no paciente com bloqueio infraiciano não adianta fazer atropina. Não adianta fazer atropina mesmo. Mas você vai ter certeza disso depois que você fizer. Não adianta você ficar insistindo. E aqui eu abro um grande parêntese, tá? Um grande parêntese que eu quero conversar um detalhe sobre vocês. Vamos lá. Atropina. Como é que a gente vai fazer atropina nos nossos doentes? Até a última atualização da CLS, a dose que a gente aplicava era 0,5 miligrama. 0,5 miligrama, você ia fazendo 0,5 miligrama, dava mais ou menos um tempinho ali, 5, 10 minutos, poderia repicar. A dose máxima de atropina, 3 miligramas. Tá? É assim que a gente fazia a atropina. Nessa atualização, toda vez que tem atualização de qualquer documento, de qualquer diretriz, eu já fiz parte de diretriz. Eu não posso chegar a mudar na diretriz, eu mudei porque eu quis. Acabou. Não é assim que se faz. Eu tenho que justificar, eu tenho que embasar o que eu fiz de mudança com ciência. Tudo que eu escrevo passa por um comitê que vai analisar o que eu escrevi. Na diretriz de infarto, mais de 20 pessoas viram as alterações que eu propus para a diretriz. Algumas foram aceitas, outras não foram aceitas. O documento original não foi tudo aceito. Fiz uma revisão do cacete lá, revisei um monte de tópico, passou por um comitê,
20 pessoas, só a parte 1 da diretriz. 20 caboclos leram lá. Ó, isso cola, isso corta, isso tira, isso deixa, isso mantém. É difícil pra caramba, né? Você trabalhar ali com tantas pessoas. Mas chegamos a um documento final. No ACLS, teve essa mudança e o pessoal ficou de bico quieto. Porque o ACLS é uma publicação que é feita na Circulation. Existe o ACLS, existe a publicação do ACLS na Circulation. Vai lá, tá disponível. No nosso grupo do Telegram, se não me engano, também tem. Eu coloquei na época lá que foi divulgado o novo ACLS. Só entra no Telegram, escreve ACLS, tá lá. Então, você vai ver que você baixa o documento, dá um searchzinho lá, escreve atropine. Não tem nada. Tem nada. Nada. O pessoal mudou, ó. Não falou nada pra ninguém. Mudou a dose da atropina. Aí eu fui ver no manual do provedor, tá lá 1 miligrama. Eu falei, ué, mudou pra 1 miligrama? Baseado em quê? Não teve justificativa. No próprio up-to-date, se você for olhar no up-to-date, tá lá 1 miligrama também. E não tem justificativa. Fui no PubMed, eu falei, não, tem que achar a dose, tem que achar o motivo. Nada. O cara falou assim, vou botar 1 miligrama aqui, porque meio miligrama é mais enrolado de fazer. Vou te falar, eu vou falar aqui de experiência agora. Agora é baseado em experiência, é medicina baseada em experiência. Eu uso muita atropina quando eu faço eco de estresse. O paciente que tem um feixe-RIS, uma comunicação nada a ver, feixe-RIS competente, com meio miligrama a frequência já sobe. Você sabe rápido o doente que vai responder a atropina. É fácil de ver isso, é fácil. Com meio miligrama a frequência já vai lá nas alturas. Com 1 miligrama, então, eu nunca cheguei na dose de 3 miligramas de atropina num paciente com bradiarritmias. Tá? Então, meio miligrama ainda é plausível você utilizar de atropina. Lembrando que a atropina, geralmente, a ampolinha de atropina, ela tem 0,25. Tá? 0,25. 0,25 para você fazer 1 miligrama, você tem que fazer 4 ampolinhas. Então pode fazer 2 ou 4. Tá? Então não está errado. A diretriz brasileira segue com a dose de meio miligrama, que é uma diretriz mais antiga que a diretriz de 2018. Tá? Mas a diretriz brasileira segue com essa dose mais baixa. Tá? Então não está errado. Não está errado você fazer essa dose. Então meio miligrama a 1 miligrama de atropina, sem briga. Justifiquei aqui a questão da dose. Como é que você faz a atropina? A atropina você pode fazer em acesso periférico, sem problema nenhum, tá? E lembra sempre de lavar depois o acesso. Administra, pode fazer puro, tá? Não tem problema você fazer pura a atropina e vai fazer a diluição, lavar o acesso depois para a droga entrar na corrente sanguínea e chegar no coração, tá bom? Então assim que a gente vai fazer a atropina. E pode chegar no máximo a dose de 3 miligramas. Beleza? Então, a gente vê rápido o doente que responde a atropina. Você fez a atropina, o paciente vai ser respondedor, você vai ver que a frequência vai subir. Natural. Fez a primeira dose, fez a segunda dose, não melhorou, para com a atropina. Vamos para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? Que é justamente aquela pergunta que surgiu a respeito dos pacientes que têm uma frequência cardíaca, que tem um bloqueio infraciano. No paciente que tem bloqueio infraciano, bloqueio mais avançado, esse doente não vai responder a atropina. Tá? Não vai responder. Então a gente tem que utilizar uma das 3 medidas. No paciente que está instável, estou falando agora só doente instável, tá? 3 medidas. Ou a gente vai utilizar o marca-passo transcutâneo, ou a gente vai utilizar dopamina, ou a gente vai usar adrenalina. Não existe dobuta no cenário de bradiarritmia. Um monte de gente faz. É ou não é? Diz aí se as pessoas não fazem. Dobutamina na bradiarritmia. Tá lá o doente, mete dobuta. Só existe uma situação onde é previsto fazer dobutamina nesse cenário. É o paciente que tem insuficiência cardíaca associada e está bradicárdico. Nesse doente, você vai fazer a dobuta com 2 fins: melhorar a contratilidade e melhorar a frequência cardíaca. Nesse cenário, e ser com fração de injeção reduzida, sinais de baixo débito, é plausível fazer dobutamina. Só. Nesse cenário, você pode fazer também a atropina. Perdão, a adrenalina. A adrenalina tem efeito beta também. Vai melhorar a contratilidade.
E melhorando a contratilidade também tem efeito o quê? Efeito alfa. A adrenalina tem efeito alfa também. Vai melhorar a pressão. Só tomar muito cuidado na hora de você fazer adrenalina. A adrenalina você faz em dripping, tá? Lembrando que tanto a dopa como a adrenalina nas bradiarritmias você vai fazer infusão contínua. Não é fazer 1 mg em bolas igual na parada, não. Infusão contínua. Qual é a dose? Não faço a mínima ideia. A dose não é para memorizar. A dose é para você checar. Você saber qual a medicação vai fazer, você checa a dose. Adrenalina, por sendo bem sincero, fiz uma vez. Dopa eu já fiz mais vezes. E lembrando que tanto adrenalina como dopa dá para fazer em acesso periférico, tá? Dá para fazer em acesso periférico sem problema, tá bom? E dopa a gente vai fazer uma dose mais alta também. A gente vai fazer naquela dose beta, tá? Visando melhorar o quê? Contratilidade, melhorar a frequência cardíaca, tá bom? Então, quando a gente faz dopa, lembrando que dopa, ele tem aquelas faixas de atuação. Tem a dose dopaminérgica, a dose alfa, a dose beta. A ideia é deixar na dose beta, tá bom? Pra gente melhorar a contratilidade. Tranquilidade, galera? E lembrando sempre, essa etapa intermediária é uma etapa o seguinte, porque o paciente está instável, o paciente está mal perfundido. Eu estou fazendo isso para ganhar tempo, para fazer o quê? Colocar um marca-passo nesse doente, marca-passo provisório. Tá bom? A ideia é botar um marca-passo provisório. Porque o marca-passo provisório vai me dar segurança. Porque o marca-passo transcutâneo, por exemplo, incomoda. Vai ficar dando choque na pele. Marca-passo, o transcutâneo, ele tem que ser utilizado o menor tempo possível. Você bota o transcutâneo, o que você vai fazer? Botou o transcutâneo? Beleza, vai passar logo colocou o transcutâneo, o paciente estabilizou, vai se escovar para botar o transvenoso. Assim é a dinâmica que deve ser quando você identifica esse paciente. Tá bom, galera? Dúvidas? Vamos lá, de dúvidas. Geralmente as pessoas perguntam como é que é a questão de manobrar a questão do marca-passo transcutâneo. Ele é bem simples de utilizar, galera. Ele é muito simples. Você vai colocar na pele, né? Você vira o botãozinho lá do marca-passo do desfibrilador para marca-passo, né? E você vai aumentando a amperagem e você vai acompanhando no monitor. Esse choquinho tem que gerar um QRS. E você também pode acompanhar no oxímetro de pulso. Quando gerar pulso, tá lá. Você vai botar uma frequência lá de 60, né? Você bota uma frequência mais baixa, só para você dar menos choque possível, 60. Vai subindo a amperagem, tá? E quando chegar, vai dar o QRS e vai gerar pulso. É basicamente isso. Não tem muito mistério, não. Tá bom? Isso aqui eu já usei algumas vezes, o marca-passo transcutâneo. Tá? No nosso curso de emergência cardiológica tem um vídeo explicando assim, passo a passo de como utilizar, bem bonitinho, tá? Perguntas. Para diferenciar os receptores de atuação, poderia mudar a dosagem de dopa ou usa padrão? Olha só, você deve estar falando da diluição de dopa, né? Porque a dose é a mesma. A dose é a mesma. O que pode mudar é a diluição. Aí, de acordo com a diluição, realmente você pode fazer diluições do jeito que você bem entender. Mas a dose, eu não sei de cabeça. Não uso dopa, quase nunca uso dopa. Tá? Então, realmente, eu não sei de cabeça. Como eu falei para vocês, não é para saber de cabeça. Você tem que saber onde consultar. Tá? No nosso e-book de emergências cardiológicas, inclusive é um e-book que é gratuito. Se vocês quiserem baixar esse e-book de emergências cardiológicas, tem todas as doses lá. Tá? É só entrar na nossa bio, tem lá e-books, é gratuito, pode baixar, tem todas essas doses, tá? Dose de dopa, dose de adrenalina, dose de atropina, tá tudo lá, tá bom? Então, você tem que fazer a dose, tantos miligramas por quilo por minuto, e aí, de acordo com a tua diluição, e aí você vai chegar, tá? Quanto tempo depois repete o eletro? Você repete o eletro toda vez que o paciente muda, tá? Toda vez que o paciente está... Digamos que o paciente está bem. Aí, de repente, o paciente instabiliza, repete o eletro. Toda vez, em cardiologia, o doente mudou, repete o eletro. Porque pode ter mudado alguma coisa na dinâmica do doente. Tá? O doente mudou, repete o eletro. E depois, se o paciente continua estável, eletro diário. O eletro tem que ter diário, tá? No mínimo. Beleza, galera? Então, sem mais dúvidas, sempre um prazer muito grande estar na presença de todos vocês. Muita paz em vossos corações. Até a próxima oportunidade. E como você já sabe, meu corpo vai embora, mas meu coração permanece com todos vocês, galera. Grande abraço e até a próxima. Fui!